3, 1 a 15, o novo nascimento. De costume, eu sempre trago aqui nos slides, eu trouxe nos slides, mas eu peço que os irmãos deixem suas Bíblias abertas para que depois nós possamos voltar no texto para meditarmos e vermos os detalhes dessa passagem. Bom, o texto diz assim: havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi até Jesus e lhe disse: Rabi, ou mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Nicodemos perguntou: como pode um homem nascer sendo velho? Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer: vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer. Você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus respondeu: você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Em verdade lhe digo, que nós falamos do que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Se vocês não creem quando falo sobre coisas terrenas, como crerão se eu lhes falar coisas sobre as coisas celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu, o Filho do Homem. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Vamos orar mais uma vez? Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor venha iluminar as nossas mentes e nos dar o entendimento da palavra que nós acabamos de ler. Ó Pai, que possamos compreendê-la, compreender o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, compreender a necessidade do novo nascimento, do sacrifício de Cristo e do Espírito Santo. Encha-nos com a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Eu comprei um livrinho de devocionário, um livrinho do Jonatas Eduardo, ou Jonathan Edwards, que é um pastor avivalista do século XVIII dos Estados Unidos, 1700 e pouco, até 1730, que pregou um sermão muito conhecido, Pecadores na Mão do Deus Irado, e aqueles ali da sua região se converteram, a sua cidade veio a se render a Cristo. Foi um grande despertar, um grande avivamento que aconteceu nos Estados Unidos na época dele. E ele fala muito sobre afeições religiosas. Ele tem muitos livros sobre esse tema, inclusive livros traduzidos para o Brasil. Esse devocionário, ele fala sobre perdão. E um dos textos do devocionário, especificamente o texto do dia 29, que foi o dia do meu aniversário, diz exatamente isso daqui. Olha só. Deus pode, por intermédio de Cristo, perdoar o maior pecador sem qualquer prejuízo à honra da sua majestade. Como isso é possível? A honra da majestade divina requer, de fato, satisfação. Porém, os sofrimentos de Cristo reparam totalmente o dano. Por maior que seja o desprezo, se uma pessoa tão honrada quanto Cristo se compromete a ser o mediador do ofensor e sobre por ele, há a reparação total do dano causado à majestade do céu e da terra. E aí ele conclui dizendo: os sofrimentos de Cristo satisfazem plenamente a justiça. Como é possível Deus perdoar pecadores? Porque os sofrimentos de Cristo satisfazem plenamente a justiça.
porque Ele é o nosso mediador, porque Ele morreu em nosso lugar. Irmãos, isto é Evangelho. Eu joguei nas mídias hoje, nos nossos grupos também, no Instagram, essa frase do Tim Keller. O Evangelho é a boa notícia. Literalmente, Evangelho, essa palavra que nós não traduzimos do grego, significa boa notícia. Evangelion, boa notícia, boas novas. Então, o Evangelho é a boa notícia de que Deus consumou, completou a nossa salvação por meio de Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurador com Ele. Não está nos salvando para nada. Ele nos salva para um propósito, para a vida em comunhão. Comunhão com Deus, comunhão com o próximo. Por isso que não faz sentido dizer que é de Cristo e não querer ter comunhão. Nem com Deus, oração diária, leitura da palavra, e nem com o próximo, nos cultos, e no serviço, e no amor, e no cuidado, e na amizade, no companheirismo, na membresia da igreja local. Por meio de Cristo, para nos levar a um relacionamento restaurador com Ele. E, por fim, destruir os efeitos do pecado no mundo. Você anseia por isso? Esse é o Evangelho. A gente olha para o nosso mundo, quão terrível está. A justiça sendo jogada no lixo. Ladrões, roubadores, corruptos, assassinos, tendo mais direito do que pessoas que estão sendo violadas no sentido da sua justiça. Olha para o mundo, olha para o nosso país. Como nós precisamos dessa restauração dos efeitos do pecado, inclusive da morte. A morte um dia vai se encerrar. Ela vai ser derrotada finalmente. É o último inimigo. Destruída. Então, viveremos para a glória do Senhor. Agora, para que nós tenhamos a vida eterna, o texto que nós lemos nos fala sobre o novo nascimento. João 3, 1 a 15. E o novo nascimento, nas Escrituras Sagradas, tem vários termos que apontam para a mesma coisa. Nós podemos entendê-lo de maneiras diferentes, claro, conforme cada termo, mas todos esses termos, todas essas expressões, se referem, na verdade, à mesma coisa. Quais são? Novo homem. Em Efésios 4, 24, Colossenses 3, 10, quando Paulo diz para nós nos revestirmos do novo homem. O novo homem é aquele homem que nasceu de novo. Outra designação para a mesma coisa é nova criatura ou nova criação, depende da versão que você lê. Lá em 2 Coríntios 5,17 vai dizer que aqueles que estão em Cristo são nova criatura. Algumas versões vão trazer aqueles que estão em Cristo são nova criação. Por quê? Porque Deus está fazendo uma nova criação no sangue de Jesus, uma limpa do pecado, para viver eternamente com Ele. Nova criatura ou nova criação. Também regeneração. Regenerar é trazer vida novamente, é gerar aquilo que se perdeu, é nascer de novo. E nós aprendemos esse texto de Tito 3,5, que Ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Santo Espírito. Nós tivemos uma série nesse ano mesmo que aprendemos esse texto de Tito. E conversão. Talvez seja mais conhecido de nós essa expressão, conhecida de nós essa expressão. Conversão. Novo nascimento se refere a isso. Aquele momento que nós fomos convertidos ou nós nos convertemos. A Bíblia fala das duas formas. Ao Senhor. Você se lembra desse momento? Talvez você nasceu na igreja, talvez você cresceu na igreja e talvez não tenha aquele dia exato que você se converteu. Esse é o meu caso. Eu nasci, fui criado na igreja e eu não me recordo exatamente qual dia eu me converti. Mas eu entendo plenamente o momento da minha vida em que os meus olhos se abriram e eu vi claramente o quê? O Evangelho, que Cristo me salva e que não sou eu que me salvo. E talvez você tenha isso. Ou, ao contrário, talvez você tenha vindo do mundo, tenha vindo da vida libertina e encontrou a Cristo e se rendeu, e você se lembra exatamente aquele dia, aquela noite no seu quarto que você chorou, ou aquele dia em um acampamento.
muitas pessoas se convertem em acampamento. Temos que fazer mais acampamentos, né? Ou aquele culto que finalmente, de repente, você entendeu o Evangelho e se rendeu. Isso é conversão. E nós temos aqui uma situação semelhante, não esse segundo caso que eu falei, daqueles que vêm do mundo, mas semelhante talvez ao caso que eu vivi e que muitos que nasceram na igreja vivem. Nós temos aqui um homem chamado Nicodemos. Nicodemos, o próprio termo Nicodemos é um nome grego para um judeu, que significa vitorioso sobre o povo. Então ele era um homem que era importante, ele era um fariseu, e o texto nos revela que era um dos principais dos judeus. E na continuidade de João, nós vemos que ele também era rico. Então ele era um homem religioso, para o judeu isso era muito importante, religioso, fariseu. O farisaísmo era aquela linha do judaísmo. O judaísmo tinha várias linhas no tempo de Jesus. Os fariseus, os saduceus, os essênios, os zelotes. Se você quiser saber mais, depois vocês me perguntam. Vem participar comigo das classes de discipulado. Então, várias linhas. Os fariseus eram aquela linha que mais se preocupava com o estudo da palavra. Só que tinha um problemão. Eles não apenas estudavam a palavra, mas eles inventavam regras que não estavam nas escrituras, várias regras que não eram bíblicas, e eles impunham essa regra tanto a eles que faziam parte dessa tradição, como ao povo. E isso era um problema. Jesus critica isso. Olha, vocês estão inventando regras, preceitos de homens, nem vocês estão cumprindo, e vocês estão escravizando o povo. Essa não é a forma de alcançarmos a salvação. Por isso que hoje ser chamado de fariseu é quase ser chamado de legalista. Aquele que tenta obedecer a lei no pé da letra, tentando ser salvo pela própria lei. Ou moralista. Então uma coisa que para nós, para a nossa cultura evangélica, veio a se tornar algo ruim. Algo num sentido ruim, ser chamado de fariseu. Então ele era religioso, rico e influente, um dos principais dos judeus. Talvez membro do próprio Sinédrio, que era a suprema corte dos judeus. Ele era um homem conhecido. E ele foi até Jesus. O texto nos revela que ele foi de noite até Jesus. Então ele não queria inflamar, ele não queria que as pessoas vissem que ele estava indo até Jesus. Mas ele foi até Jesus porque diante de tudo que Jesus estava fazendo, ele conseguia estimá-lo como mestre e um grande sábio, mas não via como Senhor e Salvador. Olha só o que temos aqui. Este de noite foi até Jesus, versículo 2, e ele diz, Rabi, que literalmente é mestre, uma forma hebraica de chamar mestre. Rabi, mestre, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Então ele foi até Jesus, ele conseguia estimá-lo, ver o valor de Jesus como mestre, como um professor, como um ensinador, como um sábio, mas não como Senhor e Salvador. Já no contexto eu posso tirar uma aplicação. Irmãos, não basta ter Jesus como um professor, como um sábio, como um mestre. Temos que ter Jesus como Senhor e Salvador. Tem muitos livros aí, eu li alguns de Augusto Cury, por exemplo, o maior psicólogo de todos os tempos. Eu nem sei se esse é o título mesmo, né? Que vê Jesus como um psicólogo, como um professor, como um mestre. Muitas pessoas estudam Jesus como aquele que tem os princípios da administração, os princípios do discipulado, os princípios de não sei o quê, como um mestre, como um professor, como um legislador moral, alguém que deve ser ouvido por causa da sua moral, mas não como Senhor, não como Salvador. E meus irmãos, isso não basta. Jesus, logo que ele falou isso, antes dele fazer a pergunta que ele iria fazer, Jesus já respondeu, você tem que nascer de novo. Não vem com esse papo para cima de mim, não. Você está me vendo como mestre, mas não é esse o caminho. Você tem que nascer de novo. Entenderam? Jesus não quer que nós o vejamos meramente como um professor, como um ensinador. Ele quer que nós o vejamos como ele de fato é, Senhor e Salvador.
Então, apesar de sua religiosidade, ele tinha uma dúvida fundamental sobre como um homem de fato pode ser salvo. Ele não encontrava isso na religião, e muitas pessoas vivem a religiosidade, nascem, crescem, envelhecem na igreja e não sabem essa resposta. Às vezes está buscando isso por meio das obras e não pelo evangelho. E ele tinha essa dúvida: como um homem pode ser salvo? Mesmo que ele não tenha pronunciado a dúvida, ele não perguntou, e Jesus já respondeu. Então Jesus responde ensinando sobre o novo nascimento, que também é conhecido nas Escrituras como conversão e regeneração, como nós já vimos. Vamos ver então? Jesus nos revela 3 coisas, sempre 3 coisas, sobre o novo nascimento. 3 destaques eu quero fazer nesse texto. E o primeiro é que esse nascimento é necessário para a vida eterna. Os versículos 1 a 3, nós já vimos 1 e 2, que ele chega até Jesus de noite, ele consegue estimar Jesus, ele está cheio de religiosidade, cheio de uma tradição religiosa, mas não encontrou a verdadeira paz, ele não encontrou o verdadeiro evangelho, ele não encontrou a resposta a essa pergunta básica: como eu posso ser salvo? Então Jesus já responde. Jesus nem deixa ele perguntar, Jesus já sabe, porque conhece o coração. E Jesus respondeu, em verdade lhe digo, versículo 3, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Aqui há uma gradação no texto bíblico. Nós temos primeiro, não pode ver o reino de Deus. Aí o versículo 5 vai dizer que não pode entrar no reino de Deus. E finalmente no versículo 15 vai dizer que aquele que nele crê tem a vida eterna. E todos esses versículos estão falando da mesma coisa. Ver o reino, entrar no reino e ter a vida eterna é viver salvo, como salvo. É ser salvo do pecado e da morte e viver para a glória do Senhor. A vida eterna é essa. A vida eterna ela já começa aqui. A partir do momento que você consegue vislumbrar o reino de Deus e adentrar neste reino como cidadão, como filho de Deus, você já começa a viver eternamente. É interessante porque agora é a primeira vez que vai aparecer o termo vida eterna no Evangelho de João. Um termo que para João é muito importante e vai se repetir no texto da semana que vem, um versículo mais conhecido, que é João 3,16. Todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Então, vida eterna é a mesma coisa, entrar no reino e ter vida eterna. Mas para isso existe uma condição necessária: nascimento. O novo nascimento. E aí, um teólogo chamado A.W. Pink, é um nome engraçado, né? A.W., aí depois Pink. Então, A.W. Pink, ele diz o seguinte, é um teólogo muito conhecido: o novo nascimento não é apenas começar um novo capítulo. Não é isso. Não é virar a página. Agora eu estou começando um novo capítulo na minha vida. Vou para a academia e vou ser fitness. Não é isso. Vou correr toda madrugada com Danilo. Não é isso. Não é isso. Novo nascimento não é apenas começar um novo capítulo, mas é o princípio e o recebimento da nova vida, de uma nova vida. Uma nova vida em Cristo. Não é uma simples reforma, mas é uma transformação completa do interior, do coração. O novo nascimento é um milagre. Um milagre. O resultado da operação sobrenatural de Deus é radical, revolucionário e duradouro. Até o fim. Se fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Aquele que começou a boa obra em nós, há de completá-la. Então, se a boa obra começou, ela vai ser completada. O novo nascimento é duradouro. Por isso muitas pessoas falam: pastor, aquela pessoa que se converteu e depois desviou. Eu sempre falo, se nunca mais retornar para a fé, nunca foi convertido de fato. Porque o novo nascimento é radical, revolucionário e duradouro. Até o fim. Até o fim da caminhada cristã. Amém? Isso já nos chama o segundo ponto. Que esse nascimento, ele só pode ser realizado pelo Espírito Santo. É um nascimento realizado somente pelo Espírito Santo. Na continuidade, então, Nicodemos perguntou. Agora ele pergunta: como pode um homem nascer sendo velho?
Será que pode voltar ao ventre materno e nascer uma segunda vez? Olha o tamanho da cegueira espiritual de Nicodemos. Nicodemos era um mestre da lei, um fariseu, um homem conhecido, um homem influente, um homem que talvez participava do sinédrio, e Jesus estava falando de coisas espirituais, e ele acha que Jesus está falando de coisas literais. Ele está dizendo, como que um homem pode nascer de novo sendo velho? Nicodemos, ele estava totalmente cego. Ele não conseguia ver. Às vezes nós estamos assim. Às vezes o pastor está pregando, ou qualquer pregador, evangelista, discipulador, professor, seu amigo no colégio, está pregando o evangelho, está pregando a palavra para você, e você não está vendo, você está cego. Você escuta, 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 entra no ouvido e sai no outro. Não entende nada. E aí, de repente, as escamas caem. Você consegue compreender. O que é isso? É o Espírito Santo agindo. Nicodemos, ele não conseguia compreender. E aí Jesus responde, em verdade lhe digo, quem não nascer da água e do Espírito, não pode entrar no reino dos céus. O que é nascido da carne é carne. Você está falando de um nascimento carnal aí. O que é nascido da carne é carne. E todo aquele que nasce da carne, nasce no pecado. O Salmo 51 nos revela isso. Eu nasci em iniquidade, iniquidade me concebeu minha mãe. Nós já nascemos pecadores. Por causa da queda, por causa do pecado. E todos nós pecamos. Por isso precisamos de renovação. Se nascemos segundo a geração do primeiro Adão, nascemos debaixo de maldição. Por isso precisamos nascer segundo a geração do segundo Adão, que é Cristo, para termos a vida eterna. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não fique admirado por eu dizer, vocês precisam nascer de novo. O vento sopra onde quer, você ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde, ouve o barulho que ele faz, mas não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Aqui há uma coisa bem legal, porque Jesus, ele fala que aquele que nascer, é preciso nascer tanto da água quanto do Espírito. E a maioria daqueles que comentam esse texto acreditam que aqui é uma referência ao batismo. Não que o batismo é um meio de salvação, nós já sabemos que não é, mas o batismo é a expressão externa de uma fé interior. O Espírito renova o interior, o Espírito transforma o interior, o Espírito salva o nosso coração, a nossa vida, a nossa alma, e dedica inteiramente ao Senhor. Então nós expressamos isso, confessando, falando, eu creio, e isso nós fazemos no batismo. Quando nós estamos diante da igreja e prometemos, e falamos, nós cremos. Você já fez isso e você já foi batizado. Então, água e Espírito. A Bíblia sempre faz essa conexão. Quer ver? O texto de Tito. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, não é por religiosidade. Novo nascimento não é você que vai operar em você mesmo. Não é um condicionamento, não é behaviorismo, não é coaching, né? Mindset, não é nada disso. É o Espírito que vai operar no seu coração. Não é não é religiosidade, moralidade, legalismo. Não é por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante lavar. Olha, água. O que lava? Água. Lavar, regenerador e renovador do Espírito Santo. O Espírito regenera. Irmãos, sem o Espírito Santo não há novo nascimento. O que Jesus está fazendo alusão aqui para esse mestre da lei, esse conhecedor do Antigo Testamento, é o texto de Ezequiel. Ezequiel 36, 25 a 27 diz assim: então aspergerei água pura sobre vocês, uma referência ao batismo, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo. Mudança de coração, é uma cirurgia cardíaca. E porei dentre vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra, manchado pelo pecado, corrupto, cheio de ódio, cheio de frieza.
e darei o coração de carne. Porei dentre vocês o meu Espírito, com E maiúsculo, Espírito Santo, isso é batismo com o Espírito Santo. Meus irmãos, todos aqueles que creem em Jesus, todos aqueles que são salvos, têm o Espírito Santo. Essa é a verdade das Escrituras Sagradas. O Espírito Santo não é uma segunda bênção, eu sempre falo isso, ele é a bênção. Sem ele não há salvação. Sem ele não há novo nascimento, sem ele não há transformação, sem ele não há vida cristã, porque é ele que convence do pecado, da justiça e do juízo, é ele que vai nos conduzir no caminho que devemos andar, e mais, é ele que comunica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Se temos o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, habitando em nosso coração, então, e somente então, somos filhos de Deus. Quer saber mais sobre isso? Romanos 8. É exatamente Romanos 8 que vai dizer isso. Se temos o Espírito de Cristo, então somos filhos. E Ele testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então porei dentre vocês o meu Espírito, e farei com que andem nos meus estatutos, e guardem e observem os meus juízos. Isso é conversão. Primeiro recebemos o Espírito, e depois, então, vivemos uma vida santa. Entenderam? Às vezes a gente tenta antecipar isso daqui. Normalmente quando nós saímos para evangelizar alguém, imagina aquele pedreiro, aquele camarada que foi fazer um serviço lá na sua casa. Eu já fiz isso. E aí de repente ele vai para o canto assim e tira um cigarro e começa a fumar. E você chega a essa pessoa e fala, olha, você tem que abandonar esse vício, senão você não vai para o céu. E aí você fala, olha, vai para a igreja, que aí você vai ser salvo. E as duas frases são erradas. Nenhuma das duas é evangelho. O evangelho é, olha, Cristo Jesus morreu em seu lugar. E somente Ele pode fazer com que você abandone o vício. E somente Ele pode te dar salvação. E uma vez que você receber esse presente maravilhoso da salvação de Cristo Jesus, você tanto abandonará o vício, como quererá ir para a igreja, para congregar, para viver a nova vida junto com os outros irmãos. Mas antes, o Espírito tem que habitar o coração. Não é o contrário. Não é Ele fazer para que o Espírito venha. É o Espírito que vem para que depois nós possamos fazer. Entenderam? Essa é a ordem. Olha o tanto de sermões legalistas, às vezes nós falamos aos nossos amigos. Faça isso, senão Deus não vai te amar. Não, Ele te ama, por isso você pode fazer isso. Porque Ele habita o seu coração. A ordem é outra. Primeiro a graça e depois a transformação. Primeiro o Espírito habita o coração e depois nós mudamos as nossas atitudes. A conversão. Então, esse nascimento só é operado pelo Espírito. Terceiro lugar, nascimento conquistado na cruz de Cristo. Olha os versículos 9 a 15. Mais uma vez a pergunta de Nicodemos. Nicodemos, ele não estava compreendendo. Nicodemos perguntou, como pode ser isso? E Jesus respondeu, você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Agora Jesus foi na jugular, né? Como que você não está compreendendo? Toda a sua tradição, toda a sua religiosidade, todo o seu conhecimento. Basicamente Jesus está antecipando que Paulo chegou à conclusão lá em Filipenses, o fato dele ter sido judeu de judeu, da tribo de Benjamim, fariseu, aos pés de Gamaliel, tudo isso era refúgio, literalmente esterco, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Você é mestre de Israel e não compreende. Eu estou falando, estou testemunhando, utilizando exemplos de coisas terrenas, e você não consegue crer. Imagina se eu falasse apenas de coisas celestiais. É isso que ele está falando, olha só. Em verdade te digo, que nós falamos o que sabemos e damos testemunho do que vimos, mas vocês não aceitam o nosso testemunho. Vocês não creem quando eu falo sobre coisas terrenas. Como crerão se eu lhes falar sobre as celestiais? E aí ele vai dar um testemunho celestial agora. Ora, ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que de lá desceu. Paulo, ele fala sobre isso também em Efésios, que Jesus desceu de lá para levar cativo o cativeiro
e salvar a sua igreja. Então, o que de lá desceu, o Filho do Homem, uma forma que Jesus se refere a si mesmo. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. O que é isso? Aqui Jesus está se referindo. Jesus está trazendo algo que aconteceu lá no Antigo Testamento, lá com o povo de Israel, ainda peregrinando no deserto. O povo de Israel, ele estava rodeando a terra de Edom. Deus disse para não guerrear contra a terra de Edom. Eles estavam rodeando a terra de Edom. E ao rodear a terra de Edom, eles começaram a reclamar, murmurar. Murmurar contra Moisés, murmurar contra Deus. E Deus não gostou. E em justiça, em ira justa e santa, enviou cobras. Cobras sobre esse povo murmurador e reclamão. Vocês imaginem o tamanho da murmuração, o tamanho da reclamação. Porque Deus é longânimo. E ainda assim ele enviou um juízo imediato. Cobras para picar esse povo. E muitos morreram. E então o povo se arrependeu. E aí Deus pediu para Moisés levantar uma semente de bronze. Onde está isso? Olha só. Números 21, 4-9. Então os israelitas partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, para rodear a terra de Edom. Mas o povo se tornou impaciente no caminho, e falou contra Deus e contra Moisés, dizendo: por que vocês nos tiraram do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão e nem água? Obrigado. Onde não há pão e nem água. Reclamando. Reclamação. Já estamos enjoados dessa comida. Então o Senhor mandou para o meio do povo cobras venenosas, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Muitos. Reclamação. Olha o tanto que nós também somos reclamadores, né? E aí olha o que aconteceu. Então o povo foi a Moisés e disse: nós pecamos, arrependimento, porque falamos contra o Senhor Deus e contra você. Ore ao Senhor, pedindo que tire de nós as cobras. Então Moisés orou pelo povo. O Senhor disse a Moisés: faça uma serpente e coloque-a sobre a haste, ou sobre uma haste. Quem for mordido e olhar para ela viverá. Moisés fez uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Quando alguém era mordido por alguma cobra, se olhava para a serpente de bronze, ficava curado. Olha que interessante esse texto. Aqui nós temos o que na teologia chamamos de tipo e antítipo. O tipo está aqui, essa serpente de bronze. Moisés também era um tipo de Cristo. O antítipo, que é o cumprimento do tipo, é Cristo. Cristo é o cumprimento. Cristo é tanto Moisés aqui que intercede pelo povo. Então Cristo intercede por nós numa dimensão infinitamente maior, porque aqui o povo estava morrendo, morte física. Cristo intercede para que nós não morramos a morte espiritual. Então o papel de Moisés, Cristo cumpre de uma maneira infinitamente maior. Ele é o intercessor perfeito. E Cristo é tanto aquele símbolo que é levantado para todo aquele que nele olhar ou crer, não morra, mas tenha a vida eterna. Tem as diferenças também, porque a serpente bronze não tinha poder nela. Cristo tem. O seu sacrifício é poderoso. Agora, surge uma dúvida, claro. Por que uma serpente de bronze? Porque é o símbolo da própria maldição. A maldição daquele povo era o quê? As serpentes. As serpentes que mordiam, e então eles eram mortos envenenados por causa da serpente, por causa da peçonha da serpente. Então, por que uma serpente aponta para Cristo, sendo que, tanto em Antigo e Novo Testamento, nós vemos que serpente aponta para o inimigo? Nesse caso, porque é o símbolo da própria maldição. Porque Cristo se tornou maldição. Cristo se tornou pecado. Quando Cristo se levanta, quando Cristo é crucificado, ali na cruz, ele se tornou maldição em nosso lugar. Onde nós temos isso? 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós. Jesus nunca pecou, mas Deus o fez pecado por nós. Para quê? Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Gálatas 3,13.
Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, na cruz. 1 Pedro 2,24. Olha a relação desse texto. Olhava para a serpente e era curado. Carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Pelas feridas dele, vocês foram sarados. Agora, não mais de uma morte física, não da peçonha das cobras, mas da peçonha da cobra, da primeira serpente, do pecado, que gerava a morte eterna. Cristo nos resgatou disso, fazendo Ele mesmo pecado por nós, recebendo as nossas feridas, para que nós vivamos para Ele e fôssemos sarados. Amém? E é necessário que o filho seja levantado, o texto diz, olha só. E assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário. A mesma expressão, é necessário o novo nascimento, é necessário que o Filho do Homem seja levantado. O que significa isso? Os comentaristas dizem que significa duas coisas, pelo menos. Primeiro, que Jesus ser levantado aponta para o fato de que ele foi crucificado. Essa, na verdade, é isso que nós já estamos falando. Ele foi crucificado, ele foi levantado no madeiro. E Jesus fala sobre isso em outros textos de João, como João 8,28, quando Jesus disse: quando vocês levantarem o Filho do Homem, então saberão que eu sou, e que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Está falando dos judeus crucificarem Jesus. E de igual forma, em João 12,32, quando gregos querem ver Jesus, Jesus fala o seguinte: quando eu for levantado na terra, então atrairei todos de mim, todos a mim. Ele vai atrair todos, gregos, judeus, brasileiros, de todas as nações, para si. Então significa sim crucificação, mas algo mais. Não apenas crucificação, porque Jesus não foi só levantado na cruz e está morto e não ressuscitou, mas ele também se ascendeu. É essa exaltação também que nos faz termos garantia de que temos a vida eterna. Olha só, Atos 2,33. Exaltado, pois, à direita de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo. Então, uma vez que ele foi exaltado, ascendido, entronizado, ele recebeu o quê? A promessa do Espírito Santo e derramou. O que nós acabamos de falar? Sem o Espírito não há novo nascimento. Então, primeiro Jesus teve que se assentar no trono e derramar o Espírito. Derramou isto que vocês estão vendo e ouvindo. Para ficar claro isso, olha só, Atos 5,31. Deus, porém, com a sua mão direita, o exaltou a príncipe e salvador, a fim de conceder a Israel o arrependimento e a remissão de pecados. Deus exaltou Cristo para conceder a nós arrependimento e remissão, perdão de pecados. Amém? Para concluir, esse nascimento é concedido a todos os que creem. Não tem como você crer em Cristo e não nascer de novo. Se você creu em Cristo, você nasce de novo. Onde está isso? Finalzinho do versículo, do trecho que nós estamos estudando, versículo 15. Para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Na semana que vem nós vamos entrar mais nesse assunto. Mas todo aquele que nele crê tem a vida eterna. Vê o reino, entra no reino, nasce de novo, recebe o Espírito Santo, é feito filho de Deus, é justificado, declarado justo, perdoado, adotado, glorificado, santificado, e por aí vai. Que tanto de dádivas maravilhosas. Crer, meus irmãos, é fazer de Jesus Senhor e Salvador. Não é tê-lo apenas como Salvador pessoal, mas também como Senhor pessoal. Ele tem que reinar em sua vida, para que então você possa receber a sua salvação. Ele tem que reinar em sua vida. Isso é crer, é se entregar por completo, é confiar inteiramente.
é descansar no Senhor. Na prática, você já nasceu de novo? Ou já se converteu? Ou já foi convertido? O que mudou na sua vida? Você consegue ver mudanças? Antes você era um brigão, reclamão. Agora não. Agora você consegue ver novos desejos, pecados abandonados. Ou não mudou nada? Você continua, no final das contas, a mesma pessoa. Como o Ed falou antes, a sua alegria, como que está? Se Cristo é a nossa alegria, a Bíblia diz que nós temos alegria e paz nele. Como que está a sua alegria? Às vezes parece que os crentes estão mais carrancudos, né, do que as pessoas do mundo. Por quê? Se Cristo é a nossa alegria, se muito felizes são, bem-aventurados são aqueles que o têm. O que mudou na sua vida? Normalmente, logo após a conversão, a pessoa começa a perder o medo da morte, começa a sentir uma paz, um desejo de orar imenso, de buscar o Senhor, de dedicar ao Senhor. Nós falamos isso, que é o primeiro amor, a primeira paixão. É aquela pessoa que está animada, fala: pastor, vamos fazer isso, vamos evangelizar o bairro, vamos explodir o mundo. Você já teve isso? Vamos sair daqui, vamos falar do evangelho às pessoas. Vamos mostrar como Cristo é belo, é lindo, é maravilhoso. Seu coração é totalmente rendido ao Senhor Jesus? Vocês viram que o novo nascimento, na verdade, é uma cirurgia cardíaca. Ele tira o coração de pedra e Ele nos dá um coração de carne, um coração novo, um novo coração, com novas atitudes, novos desejos. Seu coração já é rendido ao Senhor? Outra forma de nós expressarmos alguém que é convertido é aquele que ama ao Senhor acima de todas as coisas e ama o próximo como a si mesmo, ou como Cristo amou. Você ama ao Senhor acima de todas as coisas? Quem é o seu Deus? É o dinheiro? É o prazer? É o conforto dessa vida? É o entretenimento? São as imoralidades? O que é que está dirigindo o seu coração? Renda-se a Cristo. Renda-se inteiramente a Ele. Você está tentando alcançar a salvação por suas próprias obras, através da sua religiosidade, posição, ou até riqueza? Porque hoje até comprar a gente pode comprar, né? Um placebo. Um placebo. Porque não é salvação. Não é o remédio verdadeiro. É um placebo. Você está tentando conquistar como o fariseu estava? Você tem convicção que o Espírito habita o seu coração? Meu irmão, tem como ter a convicção. Romanos 8, leia em casa, Romanos 8. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Tem como termos a convicção de que Ele habita o nosso coração, e mais, de que somos filhos amados. Você já olhou para Cristo, para o Cristo que foi levantado? Já creu inteiramente em seu sacrifício, ressurreição e ascensão? Ele morreu, mas Ele ressuscitou, e Ele se ascendeu, e está reinando, e um dia voltará. Já creu? Já olhou para Ele? O que você é? Ou o que você foi? Um mundano que precisa de novo nascimento? Ou um religioso que também precisa de novo nascimento? Ambos distantes de Cristo. Evangelho não é nem religião, nem irreligião, nem religiosidade vã, nem libertinagem e mundanismo. Evangelho é uma terceira via. É a verdade que somos amados e aceitos, apesar de sermos pecadores e miseráveis, e que Cristo nos transforma. Então, creia no Filho de Deus. Todo aquele que nele crê